Meus irmãos, muita paz, irmãos e irmãs dos dois planos da vida, que Jesus, o divino amigo, o terapeuta de nossas almas, possa encontrar receptividade em nossos corações. Jesus está sempre presente. Nós é que precisamos abrir as portas do nosso coração para que Ele se aproxime de nós. Como disse a nossa amiga Nazaré, nós estamos estudando agora essa pequena, grande obra de Chico Xavier, o inesquecível, o médium do Cristo, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Quando nós fizemos aqui a primeira palestra sobre esta obra, naquele momento nós líamos a apresentação que o Espírito que ditou o livro fez para o nosso amigo Chico. Vale a pena a gente recordar aqui dois itens, onde Emmanuel diz, isso foi no ano de 1950, 22 de fevereiro. Espiritismo não expressa simples convicção de imortalidade. É clima de serviço e edificação. Não adianta guardar a certeza na sobrevivência da alma além da morte, sem o preparo terrestre na direção da vida espiritual. Quer dizer, nós conhecermos, o conhecimento pede a exemplificação. A teoria não basta. O conhecimento abre a nossa mente, o nosso campo de alcance, a nossa visão muitas vezes, mas o conhecimento por si só pode até ser um entrave, pode até constituir-se em grande obstáculo, porque está posto aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, que a quem muito se deu, muito será cobrado. Então, se nós temos uma reserva de conhecimento, não é para ostentação, é para melhorar a nossa própria vida e auxiliar aqueles que estiverem à nossa volta. Na condição de encarnados, a começar de nós mesmos, os nossos familiares, o nosso local de trabalho, e sem contar com aqueles nossos amigos invisíveis aos olhos físicos. Paulo de Tarso diz que quando nós estamos sozinhos, digamos, saiu todo mundo e ficamos em casa, só nós, e o celular e a TV, ou de repente a gente está no meio do mato, sem nada, somente nós. Mesmo aí, não estamos sozinhos. Tem uma multidão a nos acompanhar. E essa multidão de desencarnados pode ser do bem, se nós estivermos numa frequência, numa sintonia de paz, numa sintonia harmônica e equilibrada. Como pode ser também uma multidão de acelerados, uma multidão de espíritos revoltados, angustiados, deprimidos, e por aí vai. Mas a lição da noite de hoje, ela tem um título bastante atual. É muito comum nós ouvirmos, na atualidade, todos nós padecemos um pouco desse item aqui, que é o número 8,
E Emmanuel colocou um título: Ansiedades. Observemos que é no plural. Ansiedades. E o que quer dizer ansiedade? Cada um de nós tem um entendimento dessa palavra. O que é estar ansioso? Essa ânsia, essa vontade, essa urgência mental, emocional, muitas vezes espiritual, de realizarmos as coisas, de termos as coisas a tempo e a hora que nós queremos. Mas nós vamos ler a lição porque vale a pena ser lido. É um pequeno trecho e exatamente porque ele é pequeno, ele é tão pequeno quanto profundo. Sabe aquele espelho d'água que a gente observa e diz: nossa, isso aqui é um laguinho tão pequeno, e às vezes aquele espelho d'água tem uma profundidade de 50 metros. Claro que não é um espelho d'água, né? Não é aquela coisa ali que tem uma laje ali, uns ladrilhos, e a gente vê que tem alguns centímetros de água. Mas nós olhamos muitas vezes para um pouco de água e achamos que aquilo ali é rasinho. Se nos atirarmos ali, é muito profundo. Assim são as lições de Emmanuel. Não são abismos, não, é profundo, porque a gente tem que ir fundo. E mesmo em superfície, lendo, nos faz mergulhar no fundo de nós mesmos. Então, observemos que ele sempre comenta a respeito de passagens do Evangelho. Aqui é a respeito da primeira carta que Pedro escreve para os seus companheiros. Nessa primeira carta, é o capítulo 5, versículo 7. Ele diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Esse fragmento, para nós outros, fica meio sem nexo, mas Emmanuel, observe o que ele diz. As ansiedades armam muitos crimes e jamais edificam algo de útil na terra. Invariavelmente, o homem precipitado conta com todas as probabilidades contra si, opondo-se às inquietações angustiosas, falam as lições de paciência da natureza em todos os setores do caminho humano. Paciência da natureza. Observemos, meus irmãos, o que significa essa referência à paciência da natureza. É só a gente refletir um pouquinho e nós vamos chegar a uma conclusão. Quando nós lançamos uma semente na terra, ela não vai nascer amanhã, porque eu desejo que seja assim. Antes de lançar essa semente, há que haver um preparo dessa terra. Vai levar um tempo, porque além dos nutrientes que a terra já tem em si, vai precisar de um outro nutriente, que é a água, o ar, o sol e o tempo para que aquela semente morra. Porque observe, a semente, ela morre, ela fica. Todo mundo, toda criança experimenta aquelas lições preliminares de como surge o vegetal, as plantas, como elas nascem. É aquela sementinha de feijão que antigamente a gente colocava na terra e agora as crianças já trazem outras orientações. A gente observa que se você umedece
uma gaze, um algodão e coloca aquele caroço de feijão, aquela semente, aquilo é a olhos vistos. Nós vamos observar que depois de alguns dias, aquela semente, ela racha, ela se deforma. É como o nosso corpo físico. Quando há uma desaceleração do nosso campo celular, das células do nosso organismo, da nossa energia vital, quando termina tudo isso, é como aquela vela que chegou ao final e ela se apaga. E esse fenômeno é chamado morte, uma morte natural. Pelo desgaste dos órgãos físicos, é dessa forma, é como uma vela que chega ao final e se apaga. Aquela semente também ela morre para poder nascer. Mas ali morre o corpo físico, e graças a Deus, né, que tem a irmã morte, porque vai chegando um tempo que nós dizemos, olha, 100 anos, eu quero viver 100 anos. Dercy Gonçalves falava isso, eu quero viver 100 anos. Quando ela se aproximou dos 100 anos, ela falou, meu Deus, que loucura, eu já vivi demais, eu já estou cansada. Mas ela foi com todo o seu bom humor, foi até o final. Então a gente acha 100 anos é pouco, realmente passa rápido. Mas olha, quando a gente perde a agilidade, a flexibilidade, principalmente a nossa capacidade de nós mesmos mantermos o nosso asseio, a nossa higiene, a manutenção de nós mesmos enquanto indivíduos encarnados aqui no planeta, as coisas começam a ficar mais difíceis. Mas não é o caso de desejarmos a morte, porque não há nenhuma necessidade de ninguém desejar a morte. Porque se nós temos dúvidas sobre todas as coisas, uma só, nós não temos dúvidas que mais cedo ou mais tarde a divindade vai nos chamar de retorno ao mundo espiritual. Então, assim como nós morremos no corpo físico, mas espiritualmente nós estamos vivos, e aí não mais senis, não mais encarquilhados, fragilizados, alguns ainda guardando aquela reminiscência na materialidade, continua do outro lado por um tempo, sentindo as mesmas dores. Mas aqueles que acreditam na imortalidade da alma e trabalham, como diz Emmanuel, não basta somente a gente saber que a vida continua após a morte do corpo físico, é necessário trabalharmos para investir na vida espiritual. Há essa necessidade, esse recurso do trabalho, porque nenhum de nós veio aqui na Terra para fazer turismo, não. A não ser que alguém se profissionalize e seja uma profissão. Aí é outra coisa. Mas então aquela sementinha, ela deforma e brota. Surge primeiro, sobe aquele pendãozinho, depois aquela semente que antes estava dentro da terra, aquele caulezinho já leva, emerge com aquelas duas sementinhas, aquelas duas partes, e depois vem aquelas folhas, e aí o tempo,
aí vai criar uma rama para chegar no momento certo daquela planta começar a florir e a frutificar. A natureza nos dá esse exemplo, é isso que Emmanuel coloca aqui. É isso que ele diz, as lições de paciência da natureza. E no outro parágrafo, ele continua dizendo: se o homem nascesse para andar ansioso, seria dizer que veio ao mundo não na categoria de trabalhador em tarefa santificante, mas por desesperado sem remissão. Se o homem nascesse para andar ansioso, seria dizer que veio ao mundo não na categoria de trabalhador em tarefa santificante, mas por desesperado sem remissão. Então, ele está dizendo, está afirmando que todos nós nascemos aqui no planeta Terra, reencarnamos neste bendito planeta em tarefa santificante. E isso vai depender de cada um de nós. Se a criatura refletisse mais sensatamente, reconheceria o conteúdo de serviço que os momentos de cada dia lhe podem oferecer e saberia vigiar com acentuado valor os patrimônios próprios. Quais são os nossos próprios patrimônios? Seria a conta bancária? Esses aí a gente vigia, né? A casa, os bens materiais. Esses patrimônios aqui são esses que nós temos que cuidar, que somos nós mesmos. A nossa saúde, a nossa emoção, os nossos sentimentos. Como andam, digamos, esses atributos que cada um de nós possui. Porque tudo isso, nessa forja do trabalho edificante, nesta postura de que nós estamos aqui para evoluir, para crescer moral e espiritualmente, nos convida a termos atitudes mais sensatas, a termos mais calma, mais resignação. Aqui em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, tem um item que é o 14, que fala sobre o suicídio e a loucura. Esse assunto, ele está vindo muito à tona, tanto que nós estamos aí, certamente a Organização Mundial da Saúde, e mais especificamente aqui no Brasil, nós estamos aí com Setembro Amarelo. Não é por causa dos ipês, ou quem sabe talvez seja pela florada dos ipês, mas esse amarelo é um alerta, é um sinal de alerta para a preservação, porque o autoextermínio, isto é, o suicídio, está em alta. Ontem foi muito curioso, num momento de estudo na educação mediúnica, onde uma jovem colocava: o curioso é que as estatísticas mostram que as pessoas que estão com mais idade, elas estão propensas a ter uma vida mais longa, chegando até mesmo aos 100 anos, ou um pouco mais dos 100. Entretanto, a juventude está se perdendo, está desistindo da vida, exatamente na florada, na estação mais bela
da vida física, que é a juventude. Onde os sonhos, as esperanças, as alegrias. E daí, aqui do suicídio, é posto aqui que a calma e a resignação adquiridas na maneira de encarar a vida terrena e a fé no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo da loucura e do suicídio. Porque muitas criaturas entram numa chamada depressão, que também é uma situação muito frequente no planeta, nos dias de hoje, desde o século XX, no XXI, se acentua. Esses dois itens aí, depressão e suicídio, andam muito juntos. E aqui fala também, nesse capítulo 5, lá na frente, nas instruções dos Espíritos, é falado sobre essa questão da depressão. Só que no Evangelho, 1861 ou 62, quem faz essa mensagem é François de Geneve. Foi em Bordeaux, uma cidade da França, e trata a depressão como sendo a melancolia. E aqui é colocado que uma tristeza profunda chega até o nosso íntimo. E muitas vezes a pessoa perde a vontade de viver. Muitas vezes a criatura parte, tira a própria vida, buscando um alívio, mas é uma ilusão. E lembramos de que, na semana passada, mandando uma mensagem do Arte Cura para uma pessoa em depressão, Antônio Francisco Lisboa escreveu para aquela pessoa uma frase que vale a gente recordar aqui. Abre aspas. Quando Deus nos cria, Ele nos dá uma bênção definitiva, que é a vida. Fecha aspas. Certamente aquela pessoa em depressão estava pensando em tirar a vida. Então essa bênção divina que é a vida é definitiva, meus irmãos. A ansiedade tentará violentar corações generosos, porque as estradas terrenas desdobraram muitos ângulos obscuros e problemas de solução difícil. Entretanto, não nos esqueçamos da receita de Pedro. Lança as inquietudes sobre as tuas esperanças em nosso Pai Celestial, porque o divino amor cogita do bem-estar de todos nós. Justo é desejar firmemente a vitória da luz, buscar a paz com perseverança, disciplinar-se para a união com os planos superiores, insistir por sintonizar-se com as esferas mais altas. Não ouvides, porém, que a ansiedade precede sempre a ação de cair. Continuemos de pé, com bom ânimo, com alegria, com esperança, com a confiança naquele que nos deu essa dádiva definitiva chamada vida. E nossa amiga Nazaré já se acostumou a gente concluir aqui a nossa fala da noite de hoje, trazendo o nosso irmão José Silvério Horta, que fez uma releitura do Pai Nosso
através da mediunidade sublime de Chico Xavier. Chama-se oração. Está lá no Parnaso de Além Túmulo. Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de luz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila e nem erra, nos céus como em toda a terra, de lutas e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os pecados tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidades e de dor. Auxilia-nos também nos ensinamentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem distantes do bem. Sob a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro, neste mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Assim seja.